Boa tarde, pessoal. Hoje eu tô diferente, né? Não tô na frente do Congá, não tô de branquinho, mas é que eu resolvi gravar esse vídeo no meu intervalo aqui do trabalho, né? Para ir adiantando já, porque senão eu chego em casa, na corrida, abro os trabalhos, as frequências de trabalho e depois ainda vou gravar o vídeo para depois eu conseguir tomar um banho, comer alguma coisa, né? Então fica bem corrido. Então eu decidi fazer aqui no meu horário de intervalo para ir antecipando já esse movimento que a gente faz todas as sextas-feiras. Então vamos desde agora já elevando a nossa frequência ao nosso Pai Maior, agradecendo a oportunidade que temos de estarmos juntos fazendo esse movimento, agradecendo todas as bênçãos que recebemos, nos conectando com a equipe espiritual aqui da casa, com esse altar, com os seus 7 luas. Cada um vai aí fazendo o seu pedido, a sua oração, e dentro do merecimento de cada um, que cada um possa estar recebendo, de acordo com a sua capacidade de entendimento, com o seu merecimento. E aí eu tava pensando, sabe, por que eu tô fazendo esse vídeo, né? Se a gente tá em quarentena, se a gente tá afastado, e não tem nada que determine ou que diga que eu deveria estar fazendo, né? Fiquei me questionando por que eu venho fazendo esses vídeos, né? Antes eu postava direto ali no Face, na página do Face, e agora eu tô colocando no YouTube porque tava tendo muita dificuldade. Eu gerava o vídeo, demorava muito tempo para carregar, e pelo YouTube tá sendo mais rápido. Então, assim, me lembrei de uma passagem da Bíblia, onde Jesus diz aos seus discípulos que ao acender uma lamparina não a deixe debaixo da mesa, né? Mas a coloque em cima da mesa para que ilumine todo o espaço, né? E eu venho estudando a espiritualidade desde que eu me conheço por gente, que eu comecei a ler. Eu sempre busquei fazer leituras e entender o mundo, porque eu fui uma pessoa que eu nunca aceitei as respostas que me davam. Ah, mas por que as coisas são assim? Ah, são porque são. Não, tem um porquê, eu sempre busquei, né? Então me lembro que com 16 anos de idade eu tive contato com as obras básicas de Allan Kardec. Eu li todos, eu li a Gênese, eu li o Livro dos Médiuns, eu li o Evangelho, né? Eu li todos. E esse despertar ele começou muito cedo. Então eu fui atrás das obras de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco, de outros, de muitos outros, de Vanderlei de Oliveira, de Ivone Pereira do Amaral. E quem conhece o meio espírita, então vai saber, né, esses autores aí que eu estou falando. Depois eu frequentei um tempo uma casa ramatiziana, então comecei a ler as obras de Ramatiz, li muitas obras ainda da época que foi psicografada pelo Hercílio mais tarde também vinha ler as do Norberto Peixoto, já dentro da linha de Umbanda, né, porque eu nem sempre fui umbandista, eu era kardecista, né, e eu entrei na Umbanda mais ou menos com uns 30 anos, num centro universalista, e na minha ignorância eu sempre achava que a Umbanda era aquelas pessoas que fariam mal para os outros, que Exu era coisa do mal, que Pombagira era coisa do mal, que a Umbanda largava aqueles despachos na esquina. E a minha ignorância, ela me manteve longe da Umbanda por muito tempo. Eu tinha muito medo, não tenho vergonha de dizer que eu tinha medo, verdadeiro pavor, né? E medo daquilo que a gente não conhece, porque é normal a gente sentir medo daquilo que a gente não conhece, né? A falta de conhecimento, a ignorância, o ignorar, né? O conhecimento faz com que a gente, então, não se permita conhecer as coisas. Mas olha que incrível. Meu processo que começou lá com os 16 anos, assim, que eu lembre, né? As primeiras obras que eu li dentro do kardecismo, as obras de Allan Kardec. Quando eu entrei para a Umbanda, já disse que eu tinha medo e desconhecia e tudo, e também tinha uma ideia de que dentro da Umbanda eu
não encontraria obras, não encontraria o conhecimento. E lê do engano, né, gente? Porque dentro da Umbanda eu encontrei as maiores obras. Vamos falar de Rubens Saraceni, vamos falar de Mata e Silva, vamos falar de tantos outros seres que trazem conhecimento das leis, que trazem tantos ensinamentos profundos, que a gente vai enxergar a vida com outros olhos, a gente vai enxergar o mundo com outros olhos, né? Que a gente vai compreender que essa vida curtinha que a gente tem do 0 aos 70, 80, 90 anos, ela não é nada. E que as leis divinas, elas são tão perfeitas, elas estão atuando o tempo inteiro. Elas são tão divinas, tão sincronizadas, tão perfeitas mesmo, né? E a gente desconhece todo esse processo. E eu fui conhecer isso tudo dentro da Umbanda. Fui entender de leis divinas, na profundidade que eu entendo hoje dentro da Umbanda. Então, essa reflexão, ela me fez assim trazer essa palestra no sentido de que eu busquei, gente, iluminar uma lamparina, e eu vim por muito tempo na minha vida colocando ela debaixo da mesa. Todo esse conhecimento, toda essa leitura, tudo isso que eu busquei, não me tornou melhor do que ninguém. Não me tornou mais sábia do que ninguém, apenas me trouxe conhecimento para que eu pudesse aplicar e desenvolver sabedoria, então. Porque só ter o conhecimento não nos faz sábio. É como a gente utiliza esse conhecimento é que vai determinar se nós nos tornaremos sábios ou não, né? Então, tudo isso que eu venho buscando durante todo esse tempo é uma lamparina que eu acendi, né, dentro de mim. E como que eu vou colocar essa lamparina debaixo da mesa? Se eu posso colocá-la em cima da mesa e ajudar a clarear o caminho de outras pessoas, né? Então, quando a gente tenta fazer esse processo de não colocar a lamparina em cima da mesa, que a gente quer esconder isso tudo que a gente busca, que a gente aprende, todos nós, a grande maioria de nós tem muito conhecimento em várias áreas da vida, né? E a gente muitas vezes está colocando essa lamparina debaixo da mesa, a gente começa a entrar em processo de desequilíbrio. Porque tudo isso que tu busca, e tu faz curso, e tu faz reiki, e tu faz iniciação disso, e tu faz iniciação daquilo, e tu faz aromaterapia, e tu faz cromoterapia, e tantas outras técnicas que tem por aí. Eu conheço muitas pessoas que desenvolvem, que se formam, né? E não colocam isso a serviço, não colocam isso, não pegam essa lamparina que foi acesa e colocada debaixo da mesa, elas não colocam em cima da mesa para iluminar o caminho dos outros, né? Então, a gente começa a receber um chamado muito grande para colocar a andar a nossa palavra. E quando a gente reluta e quando a gente não faz, nós começamos a entrar num processo de desequilíbrio. Porque todos nós que, ao acendermos a nossa lamparina, temos a obrigação, isso é uma lei, nós temos a função aqui planetária de quando a gente aprende, quando a gente busca o conhecimento, é de disseminar ele, é de levar ele adiante, porque é assim que nós vamos aprendendo uns com os outros. E quando a gente quer guardar pra gente, quando a gente não faz esse processo de levar a nossa palavra, ou através de um livro, ou através de um vídeo, da forma que a gente achar que deveria estar fazendo, numa palestra para um grupo espiritualista, como é o meu caso, né, que está voltada para esse grupo, para essa casinha Mãe de Luz. E eu tô colocando no YouTube justamente por quê? Porque antes ela estava só voltada e só focada para o Mãe de Luz, para dentro do nosso grupinho pequeno. E pensei eu, por que não colocar ela para que outras pessoas também possam ouvir essa palavra? Não que a minha palavra traga a verdade ou ela traga algo diferente do que todos esses mestres vêm trazendo, não. É apenas uma troca, porque como eu sempre gosto de dizer, quando eu estou falando para alguém, eu estou falando para mim e eu estou aprendendo comigo ao me ouvir. E tem essa necessidade imensa dentro do meu coração de colocar a andar tudo isso que chega até mim, né? Isso não me tornou melhor do que ninguém, apenas que eu busquei o conhecimento e ao longo desses anos aprendi alguma coisa, pode-se dizer, né? E gostaria de estar trocando, de estar trazendo essa palavra para que a gente preste atenção, porque muitas vezes está acontecendo aí com vocês o que aconteceu comigo e a gente não se percebe. E eu, por timidez, por N fatores, eu não me permitia fazer um vídeo
colocar no YouTube, né? As pessoas me diziam, Rose, fala, coloca no YouTube. Eu tinha uma vergonha, eu tinha minhas limitações, que não cabe aqui também estar abrindo, são minhas para mim trabalhar, né? E estou me trabalhando. Não colocava o vídeo. E aí pensei, os 2 outros vídeos anteriores que eu coloquei, que eu me encorajei, eles ficaram com áudio muito ruim. E aí fiquei pensando, nossa, eu vou excluir esses vídeos porque, né, quem vai querer assistir ou não tá bom? Depois eu fiquei pensando assim, quem quer ouvir a palavra, né, é como você querer comer um chocolate. Você não vai dar bola para a embalagem, né? Você vai usufruir do gosto, do prazer de saborear aquele chocolate, né? Então, quem está dando mais importância para a embalagem do que para o sabor, pode estar engolindo qualquer coisa, né? Pode estar comendo algo até que possa estar contaminado, não é? Então, quem dá muito mais importância para o volume que está o som, para a qualidade do vídeo, daqui a pouco pode estar tendo essa qualidade, mas não está absorvendo a essência desse vídeo. E o que conta para mim de verdade, o que é real nisso tudo, é a minha vontade verdadeira e amorosa de passar minha palavra para que ela possa de alguma forma te auxiliar aí no teu caminho. Então eu entrei nesses questionamentos e eu acredito que muitos que estão me ouvindo também já passaram por isso ou passam por isso. Tem conhecimento, acenderam a sua lâmpada, estão com ela acesa debaixo da mesa, escondidos por medo, por vergonha de ser julgado, né? Seja pelo fator que for, e tem um potencial de luz gigante de colocar isso em cima da mesa e auxiliar outras pessoas, mas se tolhem e se inibem nesse processo por causa de tudo isso que eu falei anteriormente. E aí foi tendo que vencer isso, gente, foi tendo que enfrentar todas essas questões que me levaram a estar fazendo esses vídeos. E sei que esses vídeos eles podem agradar alguns e desagradar outros, mas qual é o verdadeiro motivo de estar fazendo ele? Agradar alguém? Não, não é agradar ninguém, mas é fazer essa troca e trazer essa palavra, para que a gente possa olhar para as coisas sem tanto julgamento, né? Como eu falei anteriormente, eu fazia uma ideia da Umbanda totalmente distorcida, totalmente ignorante, totalmente errada, e dentro da Umbanda Sagrada eu vim fazer o meu despertar, a minha busca pela espiritualidade, que é o despertar diário que eu venho fazendo todo dia buscando, todo dia aprendendo, todo dia encontrando um novo caminho de viver essa vida, né? E observei ao longo do meu viver, das minhas experiências, que dentro da Umbanda eu ganhei a maior oportunidade de fazer algo por mim mesma, que é praticar caridade, porque a gente não pratica caridade para o outro, a gente pratica caridade para nós, né? Então a gente tem aquela ilusão de achar que a gente está fazendo bem para o outro, de achar que a gente está ajudando o outro. Não, na verdade a gente está se ajudando. Então, com esses 15 anos de caminhada aí dentro da Umbanda, eu me ajudei muito fazendo a caridade para mim, na verdade, né? Porque toda vez que eu me doei com amor e toda vez que eu me entreguei de verdade, seja numa apometria, seja num trabalho de reiki, seja num trabalho com os guias, o que for, num passe magnético, né? Num passe nas roupas, porque dentro da Umbanda Sagrada, todo o trabalho ele é dignificante. Eu que já fui cambona também, né? Uma vez um guia me chamou e eu servia água. Eu até me emociono porque foi o melhor momento da minha vida. Foi onde eu mais aprendi dentro da Umbanda Sagrada. E eu servia água para os guias, né? Para os pretinho velho, no dia de pretinho velho, no dia de caboclo, levava água, levava os consulentes até eles. E era tão maravilhoso poder estar acompanhando o progresso das pessoas que vinham muitas vezes acabadas, destruídas, e ao longo das semanas, conversando com os guias, recebendo o tratamento espiritual, e uns se levantando, se desabrochando como aquela florzinha que estava murcha, e de repente ela desabrochou, né? E um dia um preto velho me chamou. Estou falando de preto velho porque essa semana a gente está comemorando então o dia do preto velho. E me disse: filha, fácil para o médium é sentar aqui e incorporar um guia.
O médium está doando a sua energia e o guia está fazendo o trabalho. Mas fazer isso que a filha faz aí, de levar a aguinha, de trazer o consulente com tanto amor no coração, isso é o trabalho verdadeiro. E na hora eu não entendi o porquê que ele estava me dizendo aquilo. Eu fiquei bem feliz, fiquei confortada, porque muitas vezes eu achava que não era importante o trabalho que eu fazia, né? E ele me ensinou que tudo que a gente faz na vida é importante. Porque quando a gente faz com amor, quando a gente faz com entrega, a gente está fazendo pra gente. E quando a gente está recebendo esse amor, automaticamente a gente está levando esse amor pro outro. Então, foi dentro da Umbanda que eu aprendi coisas que tantos livros, outros que eu tinha lido, que têm o seu valor e jamais desmerecendo eles, não tinham me ensinado. Nessas conversas com esses guias, escutando eles, o seu carinho com os consulentes, o seu respeito, muitas vezes o seu pulso firme, puxando as orelhas, né? Quantas vezes vendo o posicionamento de um guia desses, foi que eu fui trazendo para a minha vida, aplicando dentro da minha vida, trazendo para o meu cotidiano e aprendendo, né? E me tornei uma pessoa melhor. Isso eu tenho certeza, porque eu me conheço, sei quem eu sou hoje, sei o quanto eu tenho que andar para me melhorar, também sei o que tudo isso me acrescentou. E aí, tendo recebido tanto dessa espiritualidade maior, tendo encontrado tanta ajuda, tendo encontrado tanto amparo, como que eu ia colocar tudo isso debaixo da mesa e ficar escondidinha por medo e por vergonha de me expor, de trazer a minha palavra, né? E eu gosto de falar de forma simples, porque eu sei que quem aí está me escutando, muitas vezes, está sentindo o que eu sinto, ou já sentiu, né? E eu não tenho palavras rebuscadas, nem grandes conhecimentos, nem grandes conceitos para trazer para você. Eu tenho para trazer para você as experiências do dia a dia de uma pessoa que vem aprendendo a se tornar um ser melhor todos os dias, pelo esforço, pela disciplina, né? Então eu tô aqui para te dizer que se você se identificou com o que eu falei aqui, se de alguma forma você tem algo de bom, se você tem um sentimento dentro de você de passar esse conhecimento, mas você está morrendo de vergonha, morrendo de medo de ser julgado, está preocupado com o seu vídeo, se ele tem qualidade ou se ele não tem qualidade, pensa na essência, pensa no conteúdo da embalagem, não pensa na embalagem do chocolate, mas pensa no gosto e no sabor que o chocolate tem, né? Porque quando você falar e quando você colocar isso com amor para as pessoas, eu tenho certeza que essa encasca, que essa embalagem toda não vai fazer diferença, mas a essência, aquilo que você realmente quer fazer. E aí eu tô aqui para motivar você a fazer também. Escreve o que você sente se você não consegue falar num vídeo, né? Escreve. Quem sabe um dia uma pessoa que está muito identificada, que está passando aquilo que você passou e a experiência que você está trazendo naquelas palavras, naquela escrita, vai ajudar essa pessoa. A gente tem que pensar que nós somos uma grande corrente do bem, que se o Criador nos colocou todos juntos para evoluir, é porque Ele espera que a gente faça um pelo outro. Senão Ele nos colocaria totalmente isolados, não teríamos por que conviver. Se é a base da evolução o relacionamento, ele é que fundamenta tudo. A gente precisa se relacionar para aprender. Uma vez eu fiquei pensando como deve ser fácil a gente não conviver com ninguém, né? A gente não ter contato com ninguém, a gente não precisar falar com ninguém. Como seria fácil? Porque aí a gente não tendo todos esses atritos do convívio e dos relacionamentos, a gente não estaria sendo desafiado a modificar, mas ao mesmo tempo que seria fácil, seria muito difícil, porque como que eu vou me melhorar se é justamente esse atrito é que me faz me tornar um ser melhor? Justamente esse atrito do convívio das relações é que nos faz aprender sobre o respeito, aprender sobre o amor, sobre a consideração, né? Muitas vezes a gente pode estar aprendendo só olhando o exemplo do outro. Por exemplo, você vê a pessoa vindo correndo e não olha para os dois lados e atravessa a rua sem olhar e ela é atropelada. O que ela te ensinou? Você pode julgar e dizer, olha que pessoa bem ignorante, bem burra, bem suicida ou qualquer coisa que você queira julgar. Mas você também pode pensar assim, olha como a falta de atenção é perigosa. Então eu não preciso fazer isso, eu não preciso passar por essa experiência de ser atropelado para mim ter atenção. Eu posso observar através das experiências do outro o quanto eu posso aprender. E não preciso experienciar dor nem sofrimento para aprender, se eu estiver atento, né?
Então, assim, a atenção, ela nos ajuda dentro desse convívio a observar o comportamento do outro, a não julgar o outro, mas a aprender como fazer, né? Olhar para a história dos nossos pais e observar como eles agiram, se a gente julga, se a gente acha que não foi a forma correta, se não foi bom para nós, eles nos ensinaram como não fazer, né? E se foi correto, se foi bom, se nos trouxe coisas boas, eles nos ensinaram como fazer o certo. Todo mundo está nos ensinando como fazer o certo ou como fazer o errado. É necessário que a gente aprenda e preste atenção e pare de julgar. Pare de julgar o outro pela embalagem, pelo rótulo. E comece a olhar a essência de cada um. E comece a escutar de verdade o que aquela pessoa está te trazendo, o que ela está te ensinando. Vocês sabiam que eu adoro conversar com velhinhos, com velhinhas, com senhorzinhos, com senhorinhas? Porque se vocês pararem para ouvir, sentar e escutar as histórias de vida deles, quanto aprendizado! Gente, é muito gostoso. Maior aprendizado que a gente pode ter na vida é sentar com um vozinho, com uma vozinha e escutar eles falando, contando as suas experiências, contando como era no tempo deles, né? Trazendo o aprendizado, a bagagem que eles aprenderam, que eles desenvolveram, que eles carregaram ao longo da vida deles. A gente tem muito a aprender. E a gente tem muito a aprender também ouvindo as crianças, gente. Quando a gente senta com uma criança, quando a gente começa a escutar aquela fala deles, que às vezes parece não fazer muito sentido, tem um sentido imenso, uma profundidade imensa, né? Às vezes a gente acha que a criança está falando uma besteira e ela está falando uma coisa maravilhosa. Por exemplo, vocês sabiam que a criança até os 7 anos de idade, ela lembra das últimas existências, principalmente da última existência dela, e muitas vezes ela está te falando coisas que ela lembra da outra existência, só que como ela não consegue compreender esse processo, ela fala para você e você acha que ela está falando besteira. Você às vezes ainda recrimina a criança, achando que ela está falando uma grande besteira, e ela está falando alguma coisa muito certa, né? Um dia a minha filha mais nova era pequenininha, chegou assim perto da minha mãe, olhou bem para ela e disse assim: "Tu sabia que eu fui tua mãe?" Então, assim, quem vai garantir que ela não estava trazendo uma memória, né? E que ela estava olhando e relembrando que um dia ela foi a mãe da avó dela. E faz sentido, né? Então, assim, vamos prestar atenção nos velhinhos, nos vozinhos, nas vozinhas. Vamos dar a nossa atenção ao que as pessoas humildes, o que as pessoas humildes falam. Vamos parar de julgar e ir pela casca, pelo rótulo. Vamos ouvir as crianças, vamos ouvir uns aos outros, vamos ouvir os nossos companheiros, as nossas companheiras, os nossos familiares. Hoje, dia 15, então, né, de maio, dia da família, vamos nos escutar também. Vamos dar atenção àquilo que merece a nossa atenção. Porque o dia que a gente partir daqui, a gente vai levar tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente sentiu e tudo que a gente praticou em atos. Nenhum bem, nada. Esse casaco não vai comigo, esse cabelo fica na terra, tudo fica, esse corpo fica na terra. Só o que vai é o que eu sinto de verdade, é o que me define, né? É os meus atos, é a soma do que eu fiz, do que você fez. Isso vai com a gente. Então vamos começar a olhar para o que é verdadeiro, para o que é real, para o que verdadeiramente importa. Vamos parar de dar tanta importância a tudo que nos tira a atenção, que poderia ser útil para o nosso crescimento e a nossa evolução espiritual. E vamos voltar a nossa atenção para a nossa verdadeira missão aqui na Terra, que é evoluir e crescer. Não que a gente não possa ter bens, que a gente não possa usufruir desses bens, que a gente não possa buscar, mas que isso ande em equilíbrio com a nossa busca pela evolução, pelo crescimento, pelo aprendizado, pelo desenvolvimento da humildade, pelo desenvolvimento de emoções puras, né? A gente veio aqui se depurar, a gente veio fazer uma limpeza em toda a negatividade que a gente vem trazendo de outras existências, que a gente vem carregando, né? Esses fardos, essas malas pesadas, e a gente veio aqui para a Terra para se purificar. E é só o amor que nos purifica. A simplicidade, a humildade, é enxergar a essência divina em tudo e em todos. Desde a observar uma plantinha, a observar um ancião ou uma criança. Então que a gente possa fazer isso todos os dias e crescer
e se iluminar e fazer isso colocando a nossa lamparina sobre a mesa para que clareie a todos que estão à nossa volta. Que a gente não seja egoísta e fique debaixo da mesa com a nossa luz acesa, viu? Só pra gente, porque a vida vai cobrar caro e o desequilíbrio vai pegar. Porque tudo aquilo que a gente adquiriu, que não é nosso, é do divino, é para compartilhar. Então, que possamos fazer a nossa parte todos os dias. Vamos agora elevando o nosso pensamento, a nossa frequência, em agradecimento. Que se de alguma forma essas palavras te ajudaram, eu te agradeço por estar sendo um instrumento da minha evolução, por estar me permitindo colocar em prática aquilo tudo que eu venho aprendendo. Eu te agradeço profundamente do fundo do meu coração. Se não te serviu, eu peço que não me julgue, que me perdoe por ainda não estar conseguindo fazer o que eu deveria estar fazendo, mas eu estou buscando dentro do meu caminho, dentro da minha capacidade, o melhor. Eu te agradeço por estar me ouvindo, por se permitir ter chegado aqui, até o final dessa palestra, por ter me oportunizado este caminho. Que nosso Cristo amado esteja abençoando todas as famílias nesse dia, aonde se comemora o Dia da Família, trazendo pureza, amor, harmonia, tranquilidade, para que essa família universal que somos possa prosperar, possa fluir e crescer dentro da união, e que assim seja. Gratidão.